Olá, bem-vindos ao Histórias sobre Rodas. Desta vez aqui num formato ligeiramente diferente para quem nos está a ver no YouTube, para quem nos está Hum, a ver ouvir no formato podcast normal. Desculpem se vai aqui haver algumas coisas que podem parecer diferentes, mas realmente estamos a tentar um novo formato em que aqui temos aqui o vídeo. É verdade, Basicamente, é um bocadinho voltar àquilo que era antigamente, não exatamente. é? Ou seja, isto à conta desta história do coronavírus, não é? Estamos aqui a voltar um bocadinho às origens Só falta aqui e, atrás o nosso cenário antigo. Eu acho que ainda o tenho e ali em qualquer lado. então pronto, temos que recuperar, temos que recuperar. Mas pronto, nós E escolhemos falta aí um. o F20, não é? Quer dizer, Exato, o F20 que por esta altura do campeonato já é F10, mas vou ver se encontro, vou ver se encontro. Mas o que eu estava a dizer, este episódio vai ser especial, porque para além de estarmos a apresentar um novo formato, o episódio em si vai ser especial porque toda a gente que está ligada, digamos, ao mundo automóvel e ao desporto motorizado sabe que nos últimos dias houve uma notícia que foi a morte do senhor Sir Stirling Moss, correto? sim, é verdade. E então nós decidimos aqui celebrar a vida do Sterling Exatamente. Moss e falar um bocadinho sobre o homem e também Uhum. O sobre o homem e a carro. máquina. O homem e a máquina. Exatamente, e a máquina. E a máquina. Hum, ah, Mas ah, já hum, lá iremos, não é? Já lá iremos. Máquina salvo seja, porque o homem era conhecido por umas aventuras engraçadas. Exato. Sabes Opa, essa vamos. história? De qual? De que ele era um mulherengo de primeiro, até o Vettel gozou com ele nos prémios da FIA ou do Autosport aqui há uns anos. Sim, sim, Gozou, sim. entre aspas. Claro, claro. Elogiou. Opa. Sim, exatamente. Pá, e ele já tinha a sua terceira mulher, não era? Opa, o Terceira gajo sempre foi. mulher oficial. Sim, terceira Porque mulher oficial. Não conta-se oficial, que não é? aquilo Sim, chegou mas é aos três engraçado. dígitos. Yeah, O ainda gajo era o, hoje, o Hank Moody da Fórmula 1. o gajo era um humanizer do pior. Opa, ainda hoje estava a ouvir uma. Também, olha, um podcast com o outro Sir, o Jackie Stewart, que disse que Ah, realmente nunca tinha visto alguém que. Ele disse que era um imã para todas as mulheres. Ele, quando ia yeah. nos paddocks de Fórmula 1, as mulheres derretiam-se todas. E claro, o homem, coitado, não é? Opa, Pronto, aproveitava, não era? Aproveitava. lá aproveitava. O gajo Yeah. era uma Mas, máquina. sim, mas é engraçado que, opa, ouvir o senhor, o Jackie Stewart, a falar dele, como com imenso respeito, e mais do que os feitos como piloto, também já lá iremos, não é? Se calhar iremos começar pela parte do homem, em que toda a gente sempre guardou grande carinho por ele, porque sempre foi um apaixonado por tudo, por conduzir tudo o que fosse, desde Fórmula 1, desde carros de turismo, chegou a conduzir carros de rally, mas sobretudo era uma pessoa que gostava de respeitar os seus colegas e era uma pessoa em que valorizava se calhar mais do respeito do que propriamente ganhar uma corrida ou Lá ganhar outra. chegaremos, lá chegaremos. Mas é curioso que falas dos turismos quando, quando ele enveredou já numa idade mais Sim, avançada pelo já com turismo, 50, já com 50 e tal é anos. aquilo que ele mais se arrepende em toda a sua vida foi ter ido para o Exatamente. BTCC. Engraçado, e ele também ouvi nesse podcast que ele fez equipa com o Martin Brundle. É verdade, um jovem Martin Brundle. Ou seja, ele tinha 21 anos, o Martin Brundle, e o Sterling Moss já tinha 51. E o Martin Brundle disse opa, que ele já não estava a falar, que não gostava muito do facto dos carros sem tração à frente. E ele disse que houve ali um deslumbre do gênio que ele era atrás do volante quando uma prova estava a chover torrencialmente, em que os carros não tinham aderência nenhuma, em que ele deu ali um baile aos jovens todos, porque foi um remember dos seus tempos antigos, mas o resto foi assim, opa, passou completamente ao lado. Passou Não, completamente ao lado. aliás, dizem as más línguas que ele basicamente só foi para o BTCC. Ele admite que foi aconselhado a ir e foi o pior conselho que lhe deram, etc. Há quem diga que foi um bocado porque já estava nas lonas e tinha Pois, que, pois. tinha que arranjar maneira de sustentar a família. E há Claro, quem claro. diga que foi por causa disso que ele foi para o BTCC. Se é ou não, mas pronto, já estamos a ir muito à frente na Certo. história. Yeah, Uma das coisas que eu acho curiosas, e se vamos começar pelo início, claro. foi muitas das informações que eu tenho atenção
foi de um documentário que há, que é o Lendas da Fórmula 1, que por acaso agora está na Eleven Sports. A Eleven Sports está a transmitir. Está a transmitir esse documentário, que é muito interessante. Tem sobre vários pilotos, é muito bom. E eu ainda não tinha visto o do Stirling Moss e aproveitei recentemente para ver o do Stirling Moss, que é bastante interessante. Outra fonte também foi, mas isto eu já me lembro muito pouco do que se passou, foi o podcast que ele faz para a Fórmula 1, Beyond the Grid. Yeah. Também foi interessante, mas realmente, basicamente, a maior parte das informações foi mesmo do Legends of F1, que eu já tinha visto aqui há algum tempo alguns pilotos. Eu vi agora, recentemente, na Eleven Sports, o Sir Stirling Moss, e realmente foi interessante porque veio confirmar algumas ideias que eu tinha dele, que realmente era que ele não era assim tão bom quanto isso. Ok. Não, é verdade. Vou-te dar a oportunidade de desenvolver, mas porquê é que diz isso? Primeiro, ele entra na Fórmula 1, a história de como é que ele entra na Fórmula 1 é um bocado curiosa, mas antes de entrar na Fórmula 1, ele andava a correr em campeonatos de montanha. Porquê? Uma vez, o pai dele era piloto, atenção. Sim. O pai dele era piloto. E uma vez ele vinha de passear com os pais, já não sei se era de uma corrida de cavalos ou qualquer coisa, e passou pelo stand da Cooper. E chegou lá e lá estava, acho que estava lá o Cooper, não sei se era o John Cooper, se era o pai de John Cooper, essa é uma história qualquer, não interessa. Sim, ok. E como o pai dele tinha sido piloto, estavam lá a conversar, e ele olhou, ei, este Cooper é fixe. Ele tinha pai de 17 anos, atenção. Oh pai, dás-me aquele carro. E o pai, pronto, está bem. E deu-lhe um carro de corrida. E o gajo foi correr. Era um 500 de cilindrada, mas já era um carro, naquela altura já era um carro de corrida. Sim. E o gajo vai fazer montanhas com o carro. Ou seja, o gajo chegou bastante, quero. E o pai, pronto, está bem. Então vai lá. Sim. Já dá para ver como é que a história começa. Mas isso não quer dizer nada. Isso há muito. Não, mas tem a ver com a entrada. Tem a ver com a entrada dele na Fórmula 1. Sim, mas isso não vais por aí porque tenho que te relembrar como é que o Niki Lauda entrou na Fórmula 1 e lá está. E se formos a ver, quase todos, não houve um único piloto de Fórmula 1 que não fosse piloto pagante. Ok. É verdade. Sim, é verdade. Mas há pilotos pagantes e há pilotos pagantes. Exatamente. Há dois tipos. Lance Stroll, estamos a falar de ti. E este ainda é pior. O Stirling Moss. Porque ele andava a correr na montanha, não sei o que, não sei o que mais. Está a fazer bons resultados, sem dúvida. Bons resultados. Ele era bom piloto, atenção. Se calhar o que eu quero dizer é que não era tão bom quanto o pintam. Está a fazer boas corridas e achou que queria ir para a Fórmula 1. O pai dele liga ao Neubauer, que acho que era Alfred Neubauer ou qualquer coisa, já não me lembro do nome, que era basicamente o gestor da equipa da Mercedes na Fórmula 1. E que o gajo era o patrão da equipa, aquilo era uma espécie como é hoje em dia o Toto Wolff, mas mais ligado aos pilotos. Ele era mais... ele era o chefe de equipa, mas também era quase como um pai para os pilotos. E o pai do Stirling Moss liga-lhe, e tal, não arranjas aí um lugar para o meu filho na equipa? Ele disse, não, ninguém o conhece, o gajo é muito novo, não há lugar para ele. Ele, pronto, está bem. O que é que ele faz? Vai à Itália, compra um Maserati de Fórmula 1 e olha, tens aqui o carro, vai correr. Assim. Chegou lá, comprou o carro e olha, pronto, podes ir correr. Claro que estamos a falar nos tempos da Fórmula 1 em que basicamente era chegar lá com uma mala de dinheiro e já podes correr. É verdade. Claro. Mas ali, e comparando hoje em dia ao caso do Stroll, que comprou a equipa, comprou o carro para o filho correr, ali é igual. O pai comprou o carro para o filho correr. Sim, mas isso, espera aí, agora, mas isso, o que estás a dizer não é novidade, porque aliás, nos anos 50 e nos primórdios do desporto automóvel, aquilo basicamente era um desporto dos meninos ricos. Aliás, Ferrari ganhou, o início da Ferrari foi mesmo isso, vender carros para gajos abastados para fazerem umas corridinhas, para brincarem a pilotos. O próprio Fangio, e eu
E se viste o documentário do Sim, Fangio, sim, do Fangio, sim. um documentário muito bom que está na Netflix, Sim, sim, sim. aconselhamos seriamente a ouvirem. Opa, Nesse tirando a parte do Rosberg, que ela é um bocado estúpida a Ai, falar. opa, a sério, essa parte era tão desnecessária. E quando ele se compara ao Fangio, tipo, a dizer que ele era o Fangio e o Hamilton era o companheiro de equipe, o quê? Peraí, no máximo era o contrário. Tens... Não, não, não. Yeah, é Não, eu estúpido. percebi. É Não, estúpido. não, Quando ele se eu comparou ao percebi. Fangio, Não. E ele não se comparou ao Fangio, ele comparou uma situação. Se era possível se fazer isto, porque eles basicamente, sim, um sim, colega de equipa deu o mas, carro ao Fangio, como quem disse, será que o Lewis Hamilton dava-me o carro a mim? Estás a sim, ver? mas a ser era ao contrário, não é? Quem é que é o melhor piloto? Ou quem é supostamente o melhor piloto do mundo? Não é Supostamente supostamente? não. É. Neste É, momento é o sim, melhor sim, piloto sim, do sim, mundo, sim. é o Hamilton. E quem é Sim, o mas o Rosberg? Rosberg, E o o Rosberg dos ali Estados Unidos. achava-se que era o Fangio e que o Hamilton é que era o outro. Sim, 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 Não, sim, estamos a brincar, é amigo. ridículo, é ridículo. Sim, mas sim, para a Foi frente, sim. ridículo, mas não interessa, mas fora isso, o documentário é impecável. O Sim, está próprio muito Fangio fixe. entra na Fórmula 1 com o Sim, sim, patrocínio sim. do governo de Perón. Sim, exatamente. Sim, era Do- perfeitamente normal. E aliás, isto que nós vimos hoje em dia dos pilotos jovens ir para academias, não sei o quê, e embardar, opá, isto é Isso uma coisa é bastante meter. recente. Por exemplo, para entrar na Ferrari Academy, tens que pagar forte e feio. Claro, Mas não não é? vamos Mas falar isto, de pilotos sim, pagantes. Não estamos a falar disso. Mas só quis fazer o exemplo que ok, ok, ok. ao Mas é Stroll. engraçado, sim, 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 mas é engraçado. Mas se tu disseste muito bem, mas ele foi o primeiro piloto, uma equipa não oficial a ganhar na Fórmula 1, um privado a ganhar. E, aliás, ele fez tão bom resultado que nas primeiras corridas Hum, que depois a Mercedes contratou para o segundo piloto. ah, sim, mas ele aí nunca tinha ganho nenhum grande prémio de Fórmula 1. Não, e antes não, mas já tinha feito boas prestações, Ah, aliás, tinha feito boas prestações, tinha dado nas vistas, mas basicamente depois foi uma, após, foi uma boa corrida em que ele fez e que ganhou a pole position e teve umas boas prestações na chuva, etc. Não, não, não. O gajo era bom piloto, não estou a dizer que não. Se calhar não era tão bom quanto dizem, mas lá chegarei ao meu ponto de vista. sim, Aí, ele realmente, já com o Maserati, aliás, é uma história engraçada do Maserati que ele, o pai, foi uma das coisas que o pai quis quando chegou à Maserati foi, meus amigos, eu quero o carro, mas eu quero um carro igual ao de fábrica. Todas as atualizações que vocês tiverem, eu também quero ter. E assim foi, ele tinha um carro exatamente, era privado, mas tinha o carro exatamente igual. Aliás, há yeah. uma corrida em que os Maserati tinham uma atualização, mas que ainda não estava testada. E o Sterling Moss viu-o a passar por ele de gás. Ele, o que é isto? Ligou logo para a Maserati. Amigo, como é que é? Como é que ele passou por mim a dar gás? Ah, pá, nós estamos aqui uma coisa nova que estamos a experimentar. Ainda... Ah, não, 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 também quero isso. Sim, sim, sim. Acho muito Por bem, acaso, tem que ser. essa história é curiosa. Mas seguindo, o gajo Hum. faz boas prestações, etc. Lá consegue lugar na Mercedes. Na Mercedes, ele tinha como companheiro de equipa, entre outros, O o Fangio. Juan Manuel Fangio, que era, vamos ser Fora de sinceros, série? fora de série. Há quem diga que é o melhor piloto da história, há quem Sim, diga que é o sim. segundo, o terceiro, etc. Não interessa. Ou seja, como for, Na está altura no dele topo, era. Pá, o gajo foi campeão indiscutivelmente. do mundo com todas as equipas principais: Mercedes, Ferrari, Maserati e Alfa Romeo. Sim, 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 sim. Acho que foi com essas Não, quatro, já não tenho certeza, sim, mas o Fangio e, foi. aliás, e o próprio Sterling Moss disse que não se importava de ser o segundo para o Fangio. Ou É, seja, é o mesmo próprio isso. Sterling Moss era, Admite era, que. era curioso que mesmo no documentário do Fangio, o Fangio considerava o Sterling Moss bom piloto, mas acima de tudo um grande amigo dele. Era engraçado ver apesar da É verdade. rivalidade que tinham, opa, os três Eu grandes acho que era mais pilotos. admiração do que rivalidade, mas Sim, mas era engraçado, mesmo os três grandes pilotos daquela época era o Fangio, indiscutivelmente, o Sterling Moss e o Ascari. E eles próprios, os três, tinham uma relação a bastante. Nino Farina também. Sim, mas opa, esses três normalmente andavam sempre ali mais taco a taco. E era engraçado a relação que tinha. Opa, era outros tempos, era uma relação mais se calhar, de respeito, de Sim, admiração própria. Mas é engraçado a própria afirmação de Sterling Moss dizer que não se importava de perder para o melhor de sempre, não é? sim. E para tu veres que não havia rivalidade entre os dois, há uma história curiosa com a primeira vitória na F1 do Sterling Moss.
Sim. Não sei se sabes essa história. Basicamente o Fangio deixou-o ganhar. Sim, Estávamos em Inglaterra. Sim. Era o Grande Prémio de Inglaterra, não sei qual era a pista, mas era no norte de Inglaterra, não interessa. Sim. E o Fangio e o Sterling Moss consegue a pole position, Mas é engraçado isso. mas Sim, na mas é partida ele engraçado. fica para trás. Fica para trás, mas depois acho, opa, por mais aquilo que eu estive a ver, acho que ele teve, porque na altura havia grandes prémios em que tinham quase 100 voltas, e salvo o erro, esse tinha também ao 100, era assim uma quantidade enorme de voltas. E o Sterling Moss deu 80 voltas à frente, e depois o Fangio lá conseguiu passar, só que depois o Fangio depois lá o deixou passar, porque disse, opá, este é o teu dia, tu mereces, percebes? E ele, Ok. Opa, atenção, o Sterling Moss perguntou-lhe, pá, tu deixaste-me ganhar? E o Fangio disse, Yeah. não, isto era o teu dia, não te deixei ganhar. Exato. Opa, mas a partir do momento que um piloto pergunta ao outro, tu deixaste-me ganhar? Yeah. É Opa, porque há certeza. E o próprio Fangio, basta ver as imagens, o Fangio acaba mesmo atrás dele, tipo, podia ter passado, sei lá bem quantas vezes e não passou. Sim. Portanto, Mas é a primeira curioso. vitória do Sterling Moss é o Mas Fangio essa que o foi a deixa primeira, ganhar. ou Foi por a acaso primeira. ouvi, ou por acaso vivia, porque ele depois também foi o primeiro piloto britânico a ganhar um grande prémio britânico, uma marca britânica. Isso foi Mas acho que foi com depois. como é que se chamava? Aquilo tinha um nome esquisito, aquele carro. Yeah. Era uma marca que já não existe hoje em dia. Aquilo tinha, eu tinha aquilo nas minhas notas, mas já era um Vanwall. Ok. Eu lembro-me porque eu lembrei-me, estás a ver as sapatilhas Vans? Ok, O fiz essa slogan é, ligação. não, o slogan é off the wall. Van Wall, ok. Opa, Ok. não sei como, mas pronto. Pronto, mas ok. Continua a tua dissertação então. Agora perdi-me um bocadinho, agora perdi-me aqui Não, tu estavas a dizer onde é que que eu ia. a primeira vitória que ele teve na F1 foi basicamente oferecida, não é? Sim. E depois, aquilo ele só teve por aí uma época na Mercedes, porque foi quando a Mercedes foi alemã e quando o Sterling Moss podia ter ganho Le Mans e não ganhou, porque a Mercedes abandonou. Exatamente. Porque é que a Mercedes abandonou? Porque matou 80 pessoas. Uma coisa, aliás, tanto foi que eles encerraram o programa deles todo de competições desporto durante muitos automóvel. anos por causa disso. Isso foi um acidente gravíssimo Sim. que tem muito de. Há muita história por trás disso. Aliás, o próprio conceito do carro. O carro era construído numa liga entre uma liga de magnésio e elétron, que era um material que era altamente inflamável. Aliás, depois do carro se incendiar, o carro matou pessoas e tal, incendiou, o carro teve várias horas a arder, até porque os bombeiros que não sabiam, que estavam lá, não sabiam, tiraram água para cima do carro. Ou seja, aquilo ainda fez arder muito mais. Porque a liga de magnésio e elétron e o próprio magnésio é altamente inflamável. Olha, tu sabes como é que se chamava essa liga? Sim. Como? Sabes? Magnetron. Magnetron, exatamente, era isso, que era magnésio e elétron. Magnetron. E o carro ardeu durante horas, porque o próprio conceito do carro não era muito bom. O carro, há quem diga que a aerodinâmica não era perfeita e por isso é que ele levantou e foi para o público. Era uma fase experimental. Era complicado, mas não foi muito por aí. Foi mais porque o Mike Hawthorne, e nós vamos voltar a este nome mais à frente, teve uma manobra ali estranha, o piloto da Mercedes bate-lhe, vai para fora, mata aquelas pessoas, a Mercedes acaba com as corridas. Cancela completamente, exatamente. E abandona as 24 horas de Le Mans quando o Sterling Moss levava para aí 3 voltas de avanço. 3 voltas, sim, 3 voltas. 3 voltas em Le Mans é muita coisa, estamos a falar... Sim. Já houve vitórias a Le Mans de minutos e de horas, de horas, quer dizer assim, de horas, mas de minutos e até de segundos, por isso. 3 voltas é muita coisa. Basta ver que uma volta demora 8 minutos, por aí, ou qualquer coisa. A Le Mans depende dos tempos, depende dos carros. Sim. Mas pronto. E, portanto, ele podia ter ganho, ele ia ganhar as 24 horas de Le Mans nesse dia, porque ele estava a correr com o Fangio, eram os dois, era Moss e Fangio.
estavam em primeiro lugar, com uma liderança incrível, e a Mercedes decide abandonar, e no final da época abandona completamente o desporto automóvel. Inclusive a Fórmula 1. Inclusive a Fórmula 1. Nessa altura, acho que o Fangio a seguir foi para a Ferrari. E estava a pensar, o Sterling Moss para onde é que foi? O Sterling Moss acho que voltou outra vez à Maserati. À Maserati, mas não sei se foi para a equipe oficial ou se foi como privado. Isso também já não me lembro. Mas foi para a Maserati e só depois é que foi para a Van Wall. A Van Wall, eu sei que ele estava na Van Wall em 58 por causa de uma história engraçada, que é aí que eu quero chegar mais à frente. Agora, uma coisa, que era aí que eu queria chegar, e falou-se um bocado isso num direto da Eleven Sports que eles fizeram no domingo passado, em que falaram um bocado também do Sterling Moss. E falaram curiosamente dos pilotos pagantes que estávamos a falar. Sim. Aliás, muito desse programa também foi baseado nesse Lendas da F1 sobre o Sterling Moss. Mas estava eu a dizer, há uma coisa que eles falam aí que para mim é verdade e eu fiquei sempre com essa ideia, que é o Sterling Moss é puxado muito para a ribalta pelos mídia ingleses. Sabemos que ainda hoje em dia os mídia ingleses são quem controla a Fórmula 1. Sim. Curiosamente, uma das grandes publicações inglesas, o Autosport, o dono já foi o Zac Brown, mas são outras histórias, são outros 500. Sim, não vale a pena. Que é o patrão da McLaren. Isso já são outros 500. Mas sabemos que a imprensa inglesa é quem controla bastante e quem dita os bons e os maus da F1. Sempre assim foi. O Kimi Raikkonen nunca teria tido a popularidade que teve se não fossem os mídia ingleses. O Schumacher nunca teria sido odiado como foi se não fossem os mídia ingleses. O próprio Vettel é odiado por muita gente, influência dos mídia ingleses. O Hamilton, etc. Podíamos continuar. A nível de pilotos. Eu compreendo o que estás a dizer, mas eu acho que ali, em relação ao Sterling Moss, eu acho que é um bocadinho mais mérito dele, porque como eu estava a dizer, vi o direto que reunia também o podcast, que era o Jackie Stewart, o Damon Hill, o Martin Brundle. Inglês. Sim. Mas o Jackie Stewart não é inglês, mas pronto. Sim. É britânico. Sim, exatamente. Era britânico. E em que ele fala ali uma coisa engraçada. O Sterling Moss também teve a popularidade que teve e extravasou um bocadinho a Fórmula 1, porque ele disse que ele também foi o primeiro, o Sterling Moss foi o primeiro a fazer uma abordagem mais profissional à carreira. Ele era o único piloto que na altura tinha um manager, ou seja, ninguém tinha manager, ou seja, ele próprio discutia muito bem os contratos, já na altura era o piloto que mais ganhava na Fórmula 1, ok? Ou seja, ele sempre teve uma abordagem um bocadinho mais profissional e por isso é que ele se manteve sempre mais ligado à Fórmula 1 do que propriamente o Fangio. O Fangio, quando acabou, percebes? Ou seja, ele sempre se manteve ligado à Fórmula 1 e ele sempre soube se vender, digamos assim. Sim, isso é verdade. Ele sempre foi um piloto que, após o término da Fórmula 1, sempre fez bastantes campanhas publicitárias porque ele sempre olhou de uma parte comercial, enquanto os outros da geração deles não tinham essa visão, ele teve essa visão. Claro que, sendo inglês, teve uma ajuda, isso é inevitável. Mas eu acho que aí também precisa... E ele também soube vender, ou os jornais ingleses também souberam vender bem. Sim, mas eu acho que aí faz parte o facto de ser inglês, correto, já toda a gente sabe, ainda uma altura falando, ainda na semana passada falamos aqui num direto do Instagram, popularidade e o tempo de antena que dão a carros ingleses. Ora, nem mais. Isso estou todo de acordo contigo, mas eu acho que ali também é um bocadinho mérito de ser dos primeiros pessoas a olhar para uma carreira profissional que muitos convém não esquecer que era quase amadorismo, que era um passatempo. Já o Fangio, quer dizer, isso é um bocadinho relativo porque já o Fangio era profissional, o Fangio... Sim. Foi aliás, o Fangio é o primeiro profissional de Fórmula 1, por assim agora, dizer. Mas o Sterling Moss é curioso, foi o primeiro a ter um manager, ou seja, estás a ter uma pessoa para cuidar os contactos, percebes? Ou seja, ele já era um gajo um bocadinho à frente e lá está, e depois essas pessoas, tem todo um mito à volta dele, mas eu sinceramente, em questão de eu discordo contigo quando tu dizes que se calhar ele não é assim tão bom piloto
Lá chegaremos. Mas pronto. Ainda não chegaste lá? Pronto, continua. Não, então. já te dei muitos casos. O Sim, facto não, da primeira vitória ter sido sim, o Fangio oferecer-lhe a vitória. mas isso Já não para nem invalida. falar de que nunca ganhou um campeonato do mundo de Fórmula 1. Sim, nunca ganhou, sim. Mas lá está. Mas houve um que ele também merecia ter ganho. Sim. E Portugal está aí metido ao barulho. É verdade. Foi em E Portugal 1958 na Boa Vista. Essa história Sim. para mim é fantástica e para mim, por isso é que eu gosto do Sterling Moss. Atenção, eu não estou aqui a dizer que não gosto do Sterling Moss, estou a dizer que não lhe reconheço um valor tão grande como piloto quanto o pintam. Porque, opa, acho que aquilo que o gajo faz em 58, eu acho que em retrospectiva ele era capaz de não fazer, mas não interessa. Em 58 o que é que acontece? Grande Prémio da Boa Vista. Exatamente. Ele acabou em primeiro lugar, ele ganhou na Boa Vista. Aliás, em segundo lugar fica o Mike Hawthorne, que tínhamos falado antes. Exatamente. Mike Hawthorne, que tinha sido desclassificado porque pôs o carro a trabalhar de empurrão. E ele saiu de pista, o carro foi abaixo, pôs o carro a trabalhar de empurrão na escapatória. E também entrou para a pista em sentido contrário. Nessa parte o documentário não fala, mas digo eu. Sim. Também entrou para a pista. E o Sterling Moss, no final da corrida, diz: epá, não é justo, porque ele pôs o carro a trabalhar por empurrão, sim senhor, é contra as regras, mas as regras só dizem contra ser ilegal pôr o carro a trabalhar por empurrão em pista. Ele fala numa escapatória. Portanto, devia de ser considerado legal. Yeah. E quando o maior adversário para o título diz aquilo, os stewards lá lhe deram o segundo lugar de volta. O que é que acontece? O Mike Hawthorne, esse ano, é campeão do mundo por 1 ponto. Exatamente. Se não fosse por isso, o Sterling Moss, se ele não tivesse interpelado os stewards, ele tinha sido campeão esse ano. Mas o curioso, o que eu acho piada ao Sterling Moss é que ele, apesar de tudo, eu acho que ele é um dos pilotos, ao mesmo, também azarado. Houve um campeonato do mundo que ele não ganhou por meio ponto, também na Fórmula 1. Também, esse já não sei que ano é que foi. Sim, mas também não ganhou por meio ponto. E depois mesmo, por exemplo, em questão alemãs, ele ia em primeiro lugar, como tu disseste bem, é um bocado inesperado, ninguém podia dizer se calhar que ele ia ganhar ou não, mas estava em boas condições, estava na melhor condição possível. E mesmo provavelmente assim, ou seja, ele também sempre foi um piloto aliado e muitas boas prestações que ele fez na Fórmula 1 e mesmo nos tempos iniciais, em que ele fez uma fantástica corrida quando a Mercedes ficou admirada com ele. Ele só não ganhou essa corrida porque o Maserati dele teve problemas. Ou seja, ele sempre foi uma pessoa, digamos, um bocado azarada, mas o que eu gosto nele, e apesar de ser curioso que ele e o Jackie Stewart eram muito bons amigos, e o que eu gosto dele é que, por exemplo, o Jackie Stewart sempre foi um dos maiores defensores da segurança na Fórmula 1, e ele próprio, o Jackie Stewart, falou disso, que ele muitas vezes pagava-se com o Sterling Moss, que o Sterling Moss sempre foi, mas isto tem que haver perigo, isto é um desporto de homens, se não for isso, és um pussy, não sei o quê. Aliás, acho que é ele que tem uma história engraçada. Acho que é o Sterling Moss que tem uma história engraçada. Que, por causa do capacete. Sim. Exato. Não é? É o Sterling Moss. Que lhe disseram assim, tudo bem, vais correr, mas tem que ser de capacete. Ele, eu não vou, eu acho que foi o pai. Ele disse ao pai, não vou correr de capacete porque vou parecer um mariquinhas. Exato. E é curioso que tipo, o Jackie Stewart tem muito respeito e eu acho que uma pessoa, há muitos opinion makers que falam, muitos experts que nem viveram naquela altura, e o Jackie Stewart, sempre o acompanhou de perto, e ele disse que tem um autógrafo dele quando tinha 14 anos, e é uma pessoa que correu mais ou menos na geração, soubem os perigos que as pessoas corriam, e ouvir um piloto como o Jackie Stewart, que indiscutivelmente é um dos grandes, também da Fórmula 1, do respeito e da forma que fala, e apesar de terem pontos de vista diferentes, o Sterling Moss sempre se opôs à extrema segurança, que basicamente hoje em dia conduzir um Fórmula 1 é para pussies, e pegava-se um bocado com o Jackie Stewart em relação a isso. Sim. Mas eu acho que ele ao mesmo tempo conseguia ser um senhor, dentro e fora da pista,
mas tinha aquele espírito mais acutilante e de perigo e que realmente ele sempre se descreveu como um racing driver por causa disso, ou seja, sempre foi apaixonado por carros. Mas ao mesmo tempo Agora, era alguém que em pista nunca arriscava muito, curiosamente. e, E ele tem e, uma frase, desculpa lá interromper, mas ele tem uma sim. frase, uma frase curiosa no final do documentário que para mim essa frase é genial. E eu ia deixá-la para o fim, mas já que estamos a falar do perigo, eu mando agora sim. que é: opa, tu fazeres uma coisa a feijões, não é? Ele diz-lhe a fichas, mas nós em português dizemos a feijões. Sim. Pá, não tem grande valor, não vai estar lá com emoção. Se metes 1 cêntimo, já vai estar com mais pica, não é? Agora imagina a coisa mais valiosa que tu tens, a tua vida. Se estás a jogar pela tua vida, a pica que aquilo não te dá, a gana que não te dá de ganhar, porque estás a apostar aquilo mais valioso que pode haver, que é a tua vida. Não é uma ficha, não é 1 cêntimo, é a tua vida, é o mais valioso que tens. Mas é engraçado, mas mesmo o Jackie Stewart diz lá que, apesar de ele ter essa mentalidade, era um piloto que sabia muito bem ponderar os riscos e ele disse que tinha das conduções mais suaves que tinha visto até hoje, ou seja, ele era dos poucos pilotos em que não estourava os pneus. E ele tinha Aliás, uma completamente suave. há uma corrida que ele ganha na Argentina, na terra de Fangio, Exatamente. em que ele chega, estás a ver, os pneus têm, não é, tem a borracha, depois por baixo da borracha tem a lona, que é aquele fio, que é a lona, é uma tela. Sim. E ele, o Cooper, ele estava com um Cooper na altura, o Cooper era muito complicado mudar os pneus, enquanto as outras equipas mudavam os pneus em 10 segundos, ou qualquer coisa, o Cooper demorava para aí 3 minutos a mudar os pneus. Então o que é que ele faz? Não, vou com os pneus de início a fim. Mas a pista era nova, era muito abrasiva, o Alcatrão era muito abrasivo. E então ele começa a ficar sem pneus. Mas ele ganha com os pneus nas lonas. Mas quando eu digo na lona, é literalmente, tu só vias, eu vi fotos do fim, era só fios de tela a sair. E ele estava a dizer que ele ia a conduzir e via uns pontos brancos da tela que ia começando a sair. E aquilo começa a desfazer-se tudo. Opa, mas lá está, aí é que vês a verdadeira finesse do gajo, porque se fosse outro piloto se calhar não conseguia ter aguentado. E eu acho que qualquer piloto daquela época, uma pessoa tem que respeitar muito. E sinceramente eu acho que aquele, opa, era um gajo que metia o coração na pista e que tinha uma tática muito boa. Aliás, o Fangio também era assim, toda a gente dizia que o Fangio parece que nem se esforçava atrás do volante. Tinha uma finesse espetacular. E lá está, e esses pilotos para vingarem, tinha que ser assim, não podiam entrar lá feitos malucos, isto é tudo meu. Claro. Aliás, há uma cena engraçada em que acho que é o Neubauer diz qualquer coisa ao Sterling Moss, não sei o quê, e se o Fangio bate? E o Sterling Moss vira-se, o Fangio não bate. Tipo, ele não se espeta, porque o Fangio era a conduzir, o gajo era incrível. Exatamente, era de uma delicadeza espetacular. Opa, eu sou fã, e eu também para ver um bocadinho, também estive a fazer um bocadinho de background de estudo, não é? Para falarmos aqui, e há um vídeo que a Fórmula 1 publicou há pouco tempo, que é os 10 momentos melhores de Fangio, em que realmente prova que ele era do Sterling Moss. Peço desculpa, do Sterling Moss, agora está a confundir, os 10 melhores momentos do Sterling Moss, e realmente nesses 10 bons momentos, não sei tudo de cor, mas é engraçado, basta ver no canal oficial da Fórmula 1 no YouTube, e tem lá momentos em que realmente demonstra que se calhar há muito hype, ok? Não digo o contrário por causa dele ser inglês, mas é indiscutível que está lá o valor, era um piloto, era um homem que vivia, que respirava desporto automóvel, e só uma coisa, o rei do nome do gajo é top, Sterling Moss, não é? Sterling Moss. Não é fixe? É top. É top. Aliás, nós já falámos dele. Acho que sim, não é? Agora disseste. Sabes quando? Quando? Quando estivemos em Vila Real. Porque ele chegou a ganhar em Vila Real, se não me engano. Exatamente. Nós escrevemos, ou escrevemos ou falamos no vídeo, já não me lembro se eu escrevi artigo, mas sei que no vídeo falamos
falamos dele ter corrido em Vila Real, porque ele, se Yeah. não me engano, ele chegou a ganhar Vila Real. Yeah. Opa, e depois o que me fascina nele é que ele tinha, opa, mesmo nos seus tempos áureos, não quando já velhote voltou ao Campeonato de Turismo, sabe Tenho falar mais bem uma história português? sobre ele. Conta que Ok. depois vou lembrar. Exatamente. Opa, ele correu em grande variedade de carros. E outra coisa que o Jackie Stewart diz em que ele sempre teve, sempre teve uma coisa bastante curiosa. Sempre que podia, corria com carros britânicos. O que às vezes invalidou dele não conseguir melhores resultados. Sim e não. E- Isso é um bocado treta. Isso é um bocado Não, treta. não é um Ele bocado correu treta, com a mas- Mercedes, que era o melhor carro de longe, Sim, de quilómetros. sim, ele correu Correu com com a a Mercedes. Maserati 2 vezes. Sim, mas como equipa oficial, ele correu com a Mercedes, que depois, pouco tempo E com a depois, Maserati na segunda vez, sim, depois de sair da Mercedes, corre na Maserati. mas eu acho que depois, na segunda vez, acho que corre como privado, mas depois ele também, na altura, Eu acho que é na equipa oficial. mas seja como for, ele também apostou sempre muito nas equipas britânicas. Opa, Depois sempre disso, depois da Maserati, foi para a Vanol e andou depois muito pela sempre, Cooperantes. Sim. sempre gostou, e por isso é que teve aquele hype todo dos mídias britânicos por causa de andar num carro britânico, ser um britânico, não é? Mas opa, era um gajo que sempre valorizou um bocadinho isso e sempre que possível corria Não, num e ele carro dizia britânico. que gostava da maneira como os carros britânicos se conduziam e tal. Yeah. Mas também há muitas histórias, como por exemplo, ele conta porque é que, e tu estavas a falar, e nós falávamos do dinheiro ao início, e estavas a Sim. falar que ele já tinha manager, portanto era um gajo de dinheiro, não sei o que, não sei o que. Sim. Mas, no entanto, sabes porque é que ele nunca correu em Daytona? Daytona não. Porque tu, para ires correr aos Estados Unidos, para Daytona, tinhas que perder para aí um mês. Ok. E ele dizia que não podia perder porque ele corria todos os fins de semana. Ou numa prova aqui, ou numa prova ali, ou qualquer coisa. E ele não podia parar um mês. Ele não tinha dinheiro suficiente para parar um mês, porque era complicado parar um mês só para fazer uma corrida. Claro, Era muito claro. mau para ele quando Sim, ele precisava não, de quando dinheiro. digo, não é que ele tenha dinheiro, ele já tinha uma visão para ter um manager e para tentar, ok? Agora lá Sim, mais está, profissional. a prova que ele, apesar de ter, digamos, os pais que o ajudavam, não era de uma família completamente abastada, por isso é que ele não se podia dar ao luxo de estar um mês parado para uma Sim, prova, mas não é? isso era porque o negócio de família já não era o que era, atenção. Também há essa história. Mas pronto, mas uma história que eu queria contar é que tu estavas a dizer que ele corre em marcas inglesas, mas ele chegou a ter contrato assinado com outra marca, Com qual? Com a Ferrari. com a Ferrari. Yeah. O que é que se passa? Ele deixa de correr porque aos 32 anos, 32, ele tem um acidente bastante grave, que ele ficou em Exatamente. coma e o caralho. Acho que até esse acidente até foi em Goodwood, salvo erro. Foi, sim senhor, foi em Goodwood. Não é? Ele bate em Goodwood contra o Graham Hill. Opa, eu até tinha ideia que ele não tinha batido contra ninguém. Eu até tinha ideia que foi tipo despiste. Não tinha sido. Sim e não. Sim e não. Mas estava a lembrar-me se era o Graham Hill ou se era o outro. O Phil Hill, tinhas o Graham Hill e tinhas o Phil Hill. Quem era o outro inglês? Não sei. Pois Bom, o mas Phil acho Hill que era... era americano. Hã? O Phil Hill era americano. O Graham Hill é que era não, mas britânico. acho que era o Graham Hill. Tenho quase certeza que era o Graham Hill. Sim, O que é que interessa? O Graham Hill assinou a um dos... ele não estava na trajetória de corrida, assinou a um dos comissários para dizer qualquer coisa e ele interpretou como ele o estava a deixar passar. À última da altura, à última hora, o Graham Hill... Desculpa, depois tenho que te dizer uma coisa de uma entrevista dele que é deliciosa, mas ok, continua. O Graham Hill volta à faixa dele e não é a linha de corrida e ele percebe isso e despista-se, vai para as couves, ficou todo lixado, tem um grande acidente, 32 anos. E
nessa altura, ele já tinha um acordo para ir para a Ferrari, em Ok. que ele não assinou o contrato. Eu disse que ele tinha contrato assinado, mas não tinha, desculpa. Então, se calhar, era uma intenção de contrato. Porquê? Porque o Fangio diz-lhe, sim senhor, vai para a Ferrari, diz tudo bem, mas tu não assines nada com o homem. Tu nunca assines com ele. Tu dizes que vais, tu vai para lá, corre com ele, mas nunca assines contrato. É engraçado porque isso é uma coisa que também descobri, nem tinha ideia, com o documentário do Fangio. O Fangio e o Ferrari nunca tiveram uma relação muito boa, aliás, ele só está meia época com a Ferrari e lá está. E o Fangio também já tinha uma postura, já viu o desporto de uma forma diferente, criou um mecânico só para ele, na Ferrari não, na Ferrari é aquela cultura, nós somos a Ferrari só depois é que vem o piloto e o Fangio não, primeiro sou eu e depois vem a marca. E havia ali, chocaram várias vezes. E é engraçado ver como dois pilotos do top mundial davam conselhos um ao outro e falavam disso. São tempos totalmente diferentes. Eles eram amigos. Exatamente. Amigos. É muito curioso, é muito curioso. Mas por acaso não sabia dessa história, não sabia. Não, por acaso é curioso. Mas o que é que ias contar? Mas pronto, por um lado é pena que o Sterling Moss, acho que ele ainda tinha muito mais para dar, como tu dizes bem, ele abandona, relativamente novo, porque as carreiras naquela altura duravam até muito mais tarde, como bem dizer que o Fangio correu até aos 40 e muitos. Não foi até aos 45, pelo menos, não estou a dizer que se calhar o Sterling Moss... Acho que foi 46. Não estou a dizer que o Sterling Moss ia estar ao nível do Fangio que é aquela idade, mas acho que o Sterling Moss, tu concordas comigo, ainda tinha muito para dar a nível de desporto automóvel, com aquela idade. É por aí, essa é uma das razões que... Eu acho sinceramente que ele ali naquela altura ainda tinha muito para dar, mas só são vicissitudes da vida. Mas curioso, uma altura estava a ver uma entrevista dele, ainda bastante mais, encontrei no YouTube, perdida, que é ele muito mais novo, com cerca de 60 e poucos anos, 60 anos, em que ele estava a falar dos tempos, das diferenças do que era para o que era agora, e que ele disse que na altura dele, até aos anos 60, 70, sempre que um piloto ultrapassava outro, tipo, cumprimentava, estás a ver, um gesto Sim. de respeito. Ele disse que o tempo era outro, ele disse que lembra-se de uma altura que correu no Mónaco, em que lá na famosa saída do túnel estava uma loira de lábios vermelhos e eu sempre passava lá, atirava beijinhos à menina. Para tu veres. Primeiro, os carros eram muito mais lentos, ok, mas para tu veres, mas eu tenho que estar de Sterling, por amor de Deus. Muito bom, muito bom. Muito bom. E é curioso. Mas também do Mónaco há uma história engraçada. Em que ele conta, o próprio Sterling Moss conta uma história que ele, acho que era ele, já não sei quem era ele e o Fangio para aí qualquer coisa, estavam, não é, tem ali o hotel e casino. Sim. E ele estava lá e estava lá uma senhora inglesa que já estava reformada e estava a viver a sua vida lá no Mónaco, e ela a dizer: vocês são daqueles moços que andam ali nas corridas? Somos. Olha, vocês não podem fazer menos barulho, que anda aqui a incomodar as pessoas. Exato. Ou parece que estou a ver o cenário, tipo uma senhora com um lencinho na mão, estás a ver, de bengala em risto. Opa, muito bom. Mas, voltando ao que eu estava a dizer. Sim. Ele, depois do acidente, e atenção, ele no acidente ele está para aí um mês em coma, por causa desse acidente. Ele partiu-se todo, literalmente. Foi. Exatamente, era aí que eu queria chegar. Ele depois do acidente ficou todo lixado e ele não voltou a competir. E ele próprio admite que não se sentiu em condições, porque ele experimentou um carro e ainda que ele tivesse a ser rápido, ele precisava de se concentrar bastante, coisa que antes era natural. Antes ele conduzia aquilo naturalmente, conduzia rápido, ele agora tinha que se concentrar. Outra coisa que ele diz, e que é muito verdade, é que estava a surgir outro nome inglês
que lhe estava a dar na cabeça forte e feio. Ou que lhe ia dar de certeza na cabeça forte e feio, que era o Jim Clark. Que era um piloto fora de série. E ele tinha um bocado de medo que o Jim Clark o fosse deixar assim um bocado para trás. Sim, para sim. trás. Para trás. Sim, mas eu compreendo, mas eu acho que foi. É sempre daquelas questões que nunca vamos saber, não é? Mas acredito que se não fosse esse acidente, é um bocado. Fazendo o comparativo com o Kubica era muito bom piloto, era um piloto em ascensão, teve o acidente, nunca ficou, por muito que se esforçasse, nunca ficou o mesmo, não é? Sim, é diferente. Ok. E o acidente do Sterling Moss também teve. Mas há quem diga que se ele não tinha tido o acidente, quem sabe se no ano a seguir não poderia ter ganho pela Ferrari. Sim, Uma coisa. Eu acho o que é curioso. Que carro é que ele estava a conduzir quando teve o acidente? Isso não sei. Eram Lotus. Mas não era só um Lotus. Era um Lotus Climax. Climax? Portanto, ele atingiu o Climax da carreira no acidente. Esta piada foi muito má. Não, foi muito má. Foi muito não, má. Mas só para muito concluir, muito mórbida e muito má. Mas se quiseres, eu por mim concluímos em relação ao Sterling Moss. Eu acho que Sim, engraçado. eu acho que estávamos aqui com um tempo passo mais ou menos. Sim. Não, mas só para concluir, eu acho que é curioso, que eu acho que é inegável o talento natural, era inegável a pessoa que era, para além do piloto, e também é inegável que foi um piloto um bocado azarado, em que deixa sempre no ar mas que na realidade nunca se concretizou por azares, por vicissitudes, mas que acho que sobretudo era uma personagem carismática da Fórmula 1 e não só, e tanto é que agora vou meter aqui a deixa, tanto é que deu o nome a um famoso carro em que foi feita uma justa homenagem. Lindo esse carro. Para mim, eu acho que muitas marcas agora até está na moda fazerem, digamos, barquetas. Sim, a Ferrari faz um Monza SP1, a McLaren faz o Elva. Não, é Vija. É Vija, Elva? Sim, ou Elva, já nem sei. É assim uma cena de género. É uma McLaren qualquer. Sim, a Aston Martin já fez Pai 2, também qualquer cena. Os Zagatos ou qualquer coisa, não. Sim. Não sei, já não sei. Não. E a Mercedes, na altura, o Mercedes McLaren SLR, fizeram uma versão especial, Mercedes McLaren SLR Sterling Moss, em que era basicamente uma barqueta. McLaren Mercedes SLR. Não? Não, acho que era mesmo Mercedes McLaren. Porque aquilo era mesmo. Era Mercedes McLaren. Era Mercedes McLaren, era. McLaren, SLR. Era. Mercedes SLR Sterling Moss, em Sterling Moss. Só foram feitos cerca de 75 ou 77, ou seja, um carro em muitas poucas quantidades. Atualmente está avaliado em cerca de 2 milhões, anda ali nos 2, 3 milhões quase. Até pensei que era mais. Ou sei que foram 77 ou 75. É assim uma quantidade um bocadinho pequenina. Mas se às vezes estiveres aí forma de saber... eu tenho aqui o computador aberto, só um segundo. E vê se já é isso. Mas basicamente aquilo, enquanto pesquisas aí um bocadinho, eu vou aqui falando do carro, basicamente aquilo era baseado no Mercedes McLaren. Desculpa, Mercedes-Benz SLR McLaren. Ok, desculpa do Benz, ok? Ninguém se lembra do Benz no nome da Mercedes. Se lembra. Okay. E foi o gajo, tipo, Carlos Benz. Coitado, eu fico um bocado fodido, mas pronto. Mas basicamente aquilo era uma versão cabrio do Mercedes McLaren SLR. Acho que o motor está um bocadinho apimentado. SLR McLaren, desculpa. Porque aquela versão tinha 650 cavalos, o Sterling Moss. Um carro... 650 cavalos, sim. 650 cavalos. Era um motor V8 com turbocompressor. Nope. E... Compressor. Não era? Compressor. Não era turbocompressor? É o Supercharge, é o compressor. Ok. Aliás, os Mercedes nessa altura eram todos compressor. Exato. Ter compressor e não turbo. E tinha um pormenor delicioso, que onde tinha, digamos, as guerras do normal SLR, era onde tinha as saídas de escape, ali logo atrás das rodas dianteiras. Sim. E aquele pormenor era delicioso, e eu acho que em termos de design está muito bem conseguido. Eu acho que o carro é bastante bonito. E tinha aquele famoso ronco característico do SLR.
Aliás, atualmente o carro vale o que vale também por causa disso, por causa de serem 75 carros foram 75 carros. 5 carros, ok? E é um carro, bastante valioso, como eu disse. Hoje, atualmente... E só foi disponibilizado a quem já tivesse um SLR. Ok, exatamente, bastante limitado aquela versão. E também fizeram uma versão comemorativa, que também quem gostar, quem acompanhasse um bocadinho o Sterling Moss chegava lá, não sei se te recordas, houve o Mercedes McLaren SLR, o 722. Lembras-te dessa versão? E porquê é que é o 722? Porque foi quando o Sterling Moss ganhou Mille Miglia, digamos a vitória dele mais emblemática em todo o percurso automobilístico dele, e 722 foi o tempo de partida dele para essa prova, porque antes de se dar números aos corredores, dava-se o tempo de partida que saísse para a prova, ou seja, ele saiu às 7 da manhã e 22 minutos. Ele ganhou Mille Miglia, ou seja, o gajo ele teve uma velocidade média, estonteante, foi uma prova de 10 horas. Ele diz mesmo, o próprio Sterling Moss diz mesmo que essa Mille Miglia foi das coisas mais difíceis que ele já fez. Há imagens bastante características que é aquele a tirar os óculos e tem tudo preto e só tem mesmo a marca dos óculos, parece que andou na Serra da Estrela a bronzear-se, não é? Incrível. E é engraçado, ou seja, houve essa versão especial e comemorativa, o 722, e depois fizeram mesmo a versão Sterling Moss, McLaren. É verdade, e eu gosto da versão Sterling Moss porque, tal como o carro de corrida, porque aquilo basicamente era inspirado no desenho do carro de corrida da altura, que era o 300 SLR. Exatamente, 300 SLR. Que era o carro de corrida que eles corriam na Fórmula 1 e etc. E em Alemanha, sim. etc. Yeah. E o carro tinha uma entrada de ar à frente, no capô, um quadradinho. E eles recriaram isso no carro, no McLaren SLR. Outra coisa que eu adoro no carro é realmente o facto de ser barqueta, não é? Chamamos assim, e ter aqueles halos, não é? Aquelas roll bars por cima. Mas outra coisa que eu acho mais incrível e que mais para mim marca no carro é que cheguei a ver um. Ok. E sim, em Portugal há imagens desse carro em Portugal. Há imagens desse carro em Portugal, aliás, eu acho que ele ultimamente andava por Lisboa, falava-se que era de alguém da Sonangol ou qualquer coisa, havia muitos rumores e muitas histórias. Não interessa. Atualmente deve estar tudo apreendido. Deve estar tudo apreendido, mas isto já são questões. Cheguei a ver o carro no Porto, estava em cima de um reboque, passou por mim em cima do reboque. Mas o carro era lindo. Mesmo o próprio SLR, eu acho que só vi um na vida e foi no Algarve. Que eu acho que nunca vi nenhum. O SLR, o único que eu vi foi no Algarve. E tipo, já não sei se estava a dar a volta ou se era ele que estava a dar a volta, era assim qualquer coisa. Eu, um SLR, oh meu Deus! Estás a ver aqueles orgasmos que um gajo tem a ver um carro. Exatamente. Esse carro lindo. E depois, no Porto, cheguei a ver o Sterling Moss, o carro Sterling Moss, o SLR Sterling Moss, que era absurdamente lindo. Eu acho que a nível de proporções... Desculpa só interromper. Sim. Há carros para mim que são obras de arte, autênticas. São carros que para mim são autênticas obras de arte. Eu olho para aquilo, como, sei lá, como uma Mona Lisa ou caraças. E para mim o SLR é sem dúvida das obras mais bonitas alguma vez conseguidas. E curiosamente foi desenhado por um coreano. Já viste? É verdade. É do caralho. O Yoo-Hoon Il-hun. O que não faz é teres um PC à tua frente. É verdade. Mas eu gosto mais do facto do Sterling Moss, porque acho que em termos de proporções, acho que ainda está melhor conseguido do que o próprio SLR. O SLR era um carro imponente, mas não sei, eu acho que o Sterling Moss, a versão Sterling Moss, acho que está muito bem conseguida. Tem uma traseira imponente. E depois o facto de ser mais baixo, mais largo, não ter capô, não ter teto, é fantástico. Não é? Eu acho que é uma merecida e uma boa homenagem que fizeram ao Sir Sterling Moss. Que nunca ganhou grande coisa com eles. Exatamente, mas por mais ganhou Mille Miglia. Sim, Mille Miglia, sim. Ok, Mille Miglia. Mas é verdade, eu acho que o carro
O carro estavas a dizer que tem 650 cavalos, que temos que ver que estávamos há 11 anos atrás, em 2009. Sim, exatamente, 650 cavalos. Só para teres ideia, na altura o Enzo, que é mais ou menos dessa geração, tinha 612 cavalos ou 620 cavalos, ok? O Enzo é ligeiramente anterior, se não me engano. Sim, Não? sim. O Enzo é da mesma altura que o SLR, ok? E depois o Sterling Moss sai após o SLR, pai, 2 ou 3 anos, possivelmente. Para aí à vontade, porque olha, eu tenho que pensar à frente. E olha que o SLR, não há muitos anos, o SLR É pai 2005. 3, meu menino. Jesus, 2003. Foi produzido de 2003 a 2010. ok. Depois teve a versão Roadster, depois teve a versão 722. 722. E E só depois depois ainda é que... teve a McLaren Edition, que foi a última. Ok. Que era assim um bocadinho mais ao estilo de um F1. Curiosamente, tem o para-choques da frente, que, aliás, o carro foi feito já depois de ele ter sido descontinuado, o SLR, e foi feito pela McLaren Special Edition. Ok. Special Operation, sorry, é MSO. Mas estás a falar do Sterling Moss, correto? Não, do Mercedes SLR McLaren Edition. Ok. Tá Que bem. tem o para-choques da frente, vocês não conseguem ver, mas está aqui no PC. Tem a frente, já aparece o MP4 12C. Ok. Ou seja, Para-choques da frente. já estava ali a fazer uma experimentação Era. do que estava Não, para mas vir. sem dúvida que o SLR Sterling Moss para mim é dos carros mais bonitos da história e eu tive o prazer de o ver, que é uma coisa que marca. Ou É por como acaso ver a tenho Mona pena. Lisa. Para mim é como ver a Exato, Mona Lisa. exatamente, É como um exatamente. apreciador de arte ver a Mona Lisa, para mim é ver um Sterling Moss, porque o carro Não, está muito bem conseguido. Eu acho que em termos de proporções está ali, está um carro. Não, e depois não tem nada a ver. Se tu olhas para um e olhas para o outro, tu não dizes que é o mesmo carro. Tu olhas para um exatamente. SLR e olhas para um SLR Sterling Moss, tu não dizes que é o Exato. mesmo carro. Eu gosto muito, gosto precisamente por causa disso. Eles ali não se limitaram só a tirar a capota, não. Opa, houve Não, ali houve o trabalho. pensamento atrás do carro, houve trabalho. Pronto, e aí, gente, para não entrar aqui em repetição Olha, e no loop, não curiosamente, é? desculpa lá, estava aqui a olhar para ele. Hum, E os faróis da frente hum. parecem o do Ferrari 612. Scaglietti. 612? Ok. São assim Não, afiados, bicudos. sim. Não, mas não são. E se calhar não São estás a dizer parecidos. 612, se calhar queres dizer ou 612 ou do 599, GTB, não? Ou é do 612, queres dizer? Era a mesma coisa. Um bocadinho diferentes, são um bocadinho Era a diferentes. mesma Olha, mas coisa. pronto, não vamos estar Mas aqui a pronto, já discutir nos estamos a faróis. demorar. Exatamente. E já estamos a entrar em modo loop, não é? Já nos estamos a repetir, portanto não interessa. Não, mas opá, eu acho que pronto, foi aqui a nossa homenagem à vida do Sterling Moss. Eu acho que era mais do que estar aqui a falar, não é? Normalmente, eu acho que celebrar a vida de um piloto que, Exatamente. pá, nós não somos um programa de Fórmula 1, não somos um programa de desporto automóvel, Claro. somos um programa de carros. Mas eu acho que como ele deu o nome ao carro, eu Fazia acho todo que sentido. fazia todo sentido nós fazermos, até E porque lá é uma está. obra de arte. E lá está, nós só estamos a fazer jus ao nosso slogan. Um carro, uma história. Só estamos a contar a história por trás do Do carro. carro, exatamente. É. E o segundo slogan, a nossa frase, por trás de um grande carro há sempre uma grande Uma história. grande história. Olha, e terminamos por aqui. Não vale a pena Vale a alongar pena, mais, não é? vale a pena. É isso. Ok, pessoal, Bom, obrigado por nos acompanharem. Até à próxima. Tchau. tchau.